começar agradecendo muito o convite de vocês, da Sandra e da Emia, para estar aqui hoje. E esse agradecimento não é protocolar, é um agradecimento de verdade, porque para mim foi poder ter esse tempo para preparar, para pensar sobre infância e arte. Me trouxe várias reflexões que eu fiquei com vontade de poder mais para frente aprofundar e continuar estudando. Eu não sou da área da arte, né? Não tenho essa proximidade, apesar de ter como plateia, consumidora, ter o interesse pela arte, mas não é a minha área. Sempre soube o quanto a infância está relacionada à arte, quantas relações possíveis vêm aí desses dois campos, mas por uma feliz coincidência, na semana passada eu participei de uma mesa que tratou sobre música e infância, e depois, então, essa fala de hoje, que não tinha uma pretensão de discutir sobre arte, nem eu poderia, porque não é meu campo, minha área, mas que enquanto eu preparava, enquanto eu pensava sobre essas relações, eu fui me dando conta sobre a possibilidade de construir sociedades menos adultocêntricas, sobre o quanto ela passa por um papel maior da arte e um papel grande dos artistas nessa proximidade então, com a infância. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês para uma conversa. Eu gostaria que fosse mais no formato de conversa, apesar de eu ter preparado aqui uma apresentação, mas eu queria que vocês ficassem bastante à vontade para me interromper, trazer questões, comentários enquanto eu estiver falando, e depois, mais para o final, vai ter um espaço para isso também, além desse enquanto eu estiver falando. Então a gente não precisa esperar lá para o final para trazer as questões que forem emergindo aí, fiquem à vontade para trazer antes. Mas outras questões que talvez não estejam tão relacionadas ou que são associações que vocês possam fazer a partir da minha fala, depois, mais para frente, então, a gente pode conversar, tá bom? Eu vou, então, começar falando trazendo alguns conceitos sobre ética, sobre os estudos sociais da infância, que é esse campo que é uma referência para mim, para os meus estudos, para as minhas pesquisas, de forma que vocês possam saber de onde eu parto para essa conversa aqui com vocês. Depois eu quero argumentar que essa nossa sociedade é uma sociedade adultocêntrica e pretendo argumentar isso partindo de três grandes elementos que são elementos que, do meu ponto de vista, sustentam esse adultocentrismo, ou seja, essa sociedade centrada no adulto. Então, o primeiro deles é a invisibilidade da infância, depois a noção de uma vulnerabilidade natural das crianças, inerentes às crianças, e depois uma ideia de que as crianças não são competentes, que as crianças seriam incompetentes para informar sobre as suas próprias vidas, sobre as suas perspectivas, sobre os seus interesses. Partindo daí e mostrando que pretendo mostrar que essas concepções são concepções construídas historicamente, não são naturais. E aí, então, se a gente concorda que elas são construídas, acho que a gente pode pensar que elas podem também ser desconstruídas, que a gente pode pensar em outras formas, em outros modos de funcionamento de uma
sociedade, nem que seja enquanto utopia nesse momento, que está realmente difícil, mas que mais para frente eu espero a gente possa caminhar nesse sentido. E aí acho que entra um papel importante da arte, para pensar nesse outro modo de funcionamento possível. Antes de começar, eu queria lembrar também que, coincidência ou não sei se vocês, quando fizeram o convite, tinham se dado conta disso, mas hoje é aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje o Estatuto faz 26 anos, num dos momentos, talvez, mais complicados aí na história do Estatuto, para pensar em assegurar os direitos das crianças, mas com todos os desejos de que aqueles direitos e aquela prioridade que está lá colocada para a criança e para o adolescente no Estatuto e na própria Constituição Federal Brasileira, de fato, se realiza. Então, esses são os meus desejos, imagino de vocês também. Para começar, então, nos inspirando nessa conversa, eu trouxe uma frase da Hannah Arendt, que está num texto que chama Crise na Educação, que faz parte daquele livro Entre o Passado e o Futuro, e acho que é uma frase que traduz bem o que seria uma sociedade mais ética e relações mais éticas entre adultos e crianças. Então, as crianças, esses estrangeiros acabados de chegar ao mundo pelo nascimento, radicalmente novos, radicalmente inaugurais, devem ser recebidos por nós, adultos, pais, educadores, com uma exclamação: eis o nosso mundo. E nós, responsáveis que somos, devemos mostrar o mundo e deixar o mundo melhor. Acho que essa é uma boa tradução aí do que seria uma sociedade guiada por relações mais éticas entre adultos e crianças. Eu, sendo bastante, entrando aqui na frase já tão bonita e que traz tantas importantes ideias da Hannah Arendt, eu acrescentaria esse deixar um mundo melhor, eu acrescentaria deixar com elas um mundo melhor. A ideia de que não somos nós sozinhos, mas que deixaremos esse mundo melhor, mas de que forma a gente abre espaço para que essas crianças construam esse mundo melhor com a gente também. O que a gente tem a aprender com elas que estão chegando agora, que são radicalmente novas. Já começamos, mas para tentar conceituar um pouco mais a noção de ética, eu trouxe aqui algumas definições, partindo nesse ponto principalmente do Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, e que faz uma distinção entre moral e ética. Alguns autores, mesmo no senso comum, muitas vezes a gente trabalha com esses dois conceitos como se fossem conceitos sinônimos, mas acho que essa distinção pode ser interessante para esse nosso momento aqui, para essa discussão de hoje aqui. Então, a moral, ela vai dizer respeito às normas de conduta, aos valores, aos princípios e regras legitimados por uma comunidade ou por indivíduos. A ética é diferente dessa ideia de moral, porque ela é mais do que os princípios, mais do que essas regras, mais do que esses valores. Ela é a própria reflexão sobre esses valores, sobre esses princípios, sobre essas regras.
Ou seja, nesse sentido há uma certa incoerência se a gente pensar na ideia dos códigos de ética ou da resolução de ética em pesquisa com os seres humanos, porque são o que está contido ali nesses códigos são as regras, são as normas, são os princípios, mas a reflexão ela não cabe num manual, ela não cabe num código. Ela precisa ser feita a todo momento e sempre como uma reflexão situada. Ela vai depender do contexto, né? Não tem um modo único de se pensar as relações mais éticas. Além disso, a ética, ela trata de uma procura por uma vida boa com os outros e para os outros. Então, na própria ideia de ética já está lá colocado a ideia de que a gente não está sozinho, de que uma vida boa a gente não faz só para a gente. A vida boa, ela inclui os outros e ela, nessa reflexão sobre a ética, a gente deve considerar esses outros. Então, a moral, ela diz, e além disso, em instituições justas. Então, a moral, ela diz respeito a uma dimensão, que é a dimensão do dever, do como eu devo agir, e a ética, ela diz respeito a uma dimensão da felicidade, se a gente puder chamar assim, e de como alcançá-la, de que mundo é esse, de que vida é essa que eu quero para mim e para as pessoas com quem eu convivo, né? Que vida eu quero viver. Então essa é a grande questão que está colocada com a ideia da ética. Essa questão, talvez, e aí tem o Bauman, que é um pensador que vai defender a ideia de que em outros momentos históricos essa reflexão sobre a ética ela não se colocava com o mesmo peso que ela se coloca nos dias de hoje. Porque se a gente pensar nas sociedades medievais, por exemplo, o que estava colocado era fazer o certo, era seguir a vontade de Deus, né? Interpretar a Bíblia e dizer o que deve ser feito em cada situação. A nossa liberdade naquele momento, Bauman diz, dizia respeito entre seguir o que era o certo ou transgredir. Então, ir contra aquilo que era o princípio colocado lá enquanto vontade de Deus. No nosso mundo de hoje, isso não se coloca mais dessa forma. A gente lida com um mundo muito mais instável, com o modo certo, então ele não é mais só como anteriormente a gente poderia imaginar. Claro que mesmo nunca foi, mas na comparação com o mundo de hoje, a gente vai encontrar um mundo muito mais estável, na Idade Média, por exemplo, com normas, com princípios muito mais claros, e no mundo de hoje a gente vai encontrar mais divisões em relação ao que seria o modo correto, certo ou ideal de se agir. Então, o modo certo, diz o Val, uma vez unitário e indivisível, começa a dividir-se. As ações podem ser certas num sentido e erradas no outro. Então, as nossas escolhas, elas não são nunca fáceis. Ele diz, apenas as mais irrelevantes são as escolhas simples. As mais complexas, as que lidam com dilemas, elas vão trazer para a gente uma reflexão sobre o que é economicamente viável, esteticamente agradável,
moralmente adequado e etc. Então a gente vai precisar relacionar diferentes certos, aí com todas as aspas, para poder, a partir dessa reflexão, tomar uma decisão de como agir. O Bauman é um autor que tem sido uma referência importante para as discussões sobre ética dos estudos sociais da infância, né? É uma referência para vários pesquisadores desse campo, quando esses pesquisadores discutem infância, apesar dele próprio não se dedicar ao estudo da infância ou das crianças. Mas algumas coisas que ele traz são vistas por esses pesquisadores como uma grande riqueza para a gente poder pensar também nas relações entre adultos e crianças. Então, por exemplo, a ideia de que a ética, ela inclui o cuidar do outro, a gente considerar o outro, levar em conta a perspectiva desse outro. Só que esse cuidar do outro, diz o Bauman, quando é levado ao extremo, ele conduz à aniquilação da autonomia do outro, à dominação e à opressão. E a gente pode perceber esse tipo de relação de uma maneira bastante intensa na relação entre adultos e crianças em diferentes contextos. Então, ser responsável pelo outro significa estabelecer um diálogo. Ele vai defender, não é cuidar, não é fazer né, mas estabelecer diálogos com esse outro, reconhecendo as semelhanças. O outro não é radicalmente diferente da gente, ele tem semelhanças com a gente. E além disso, ele tem também diferenças, e essas diferenças elas precisam ser honradas. Então, nesse diálogo com esse outro, e aqui a gente pode pensar esse outro como sendo a criança, é importante que a gente não queira entender a criança como um igual com a gente mesmo, com os mesmos interesses. Não é um igual, não tem as mesmas perspectivas, não tem os mesmos interesses, mas também possui semelhanças. Então possui diferenças e possui semelhanças, e a gente precisa fazer um esforço no sentido de reconhecer isso e estabelecer um diálogo. E esse estabelecer um diálogo significa também que a gente vai se colocar nessa relação. A gente não há uma ideia aqui então de abrir o espaço para ouvir só a criança, mas a gente não participa dessa construção. A gente participa também, a gente coloca a nossa posição, as nossas perspectivas e escuta e ouve a perspectiva das crianças, os interesses das crianças também nessa relação. Então vou apresentar para vocês rapidamente aí, esse campo que é chamado de estudos sociais da infância, para que a gente tenha aí um chão comum para essa conversa. Não sei se alguns de vocês conhecem, já ouviram falar dos estudos sociais da infância? Tem algumas pessoas então que já conhecem. Esse é um campo de estudos em construção. Vocês poderiam dizer todos são, né? O conhecimento acadêmico está sempre em construção, mas esse talvez tenha uma característica que mostra que essa construção é ainda mais intensa, porque é um campo de estudos que conta com a participação de pesquisadores de diferentes áreas, diferentes disciplinas. Então a gente vai encontrar uma presença muito forte, principalmente da sociologia da infância, mas também tem uma participação importante da antropologia da criança, da filosofia da infância, da psicologia social, da pedagogia da infância, da geografia, da demografia. Então são vários campos, várias disciplinas que compõem esse campo que são os estudos sociais da infância. Várias disciplinas que têm muito a contribuir para que a gente possa pensar na infância, nas crianças e nas relações que a gente estabelece com elas.
Além disso, é um campo com uma origem geográfica também bastante diversa. Então, inicialmente, lá no começo dos anos 80, a partir de um grande encontro que teve, um congresso internacional da área de antropologia que reuniu antropólogos e sociólogos de diferentes países, foi possível identificar pesquisas que estavam sendo desenvolvidas nos países mais diversos, e eram pesquisas que, para surpresa desses pesquisadores, tinham muitas semelhanças entre si. Então, a partir dali, esses pesquisadores, foi lá no comecinho dos anos 80, esses pesquisadores passaram a desenvolver uma agenda de encontros, foi criada uma primeira revista acadêmica sobre o tema, pesquisas compartilhadas, etc. E essas pesquisas, elas aconteciam principalmente nos países do hemisfério norte, principalmente na Europa, então os países escandinavos, Alemanha, França, Portugal, os Estados Unidos também. Isso nesse primeiro momento, nesse momento inicial, e mais para frente, outros países, pesquisadores de outros países passaram a compor esse campo. Então, pesquisadores da América Latina, pesquisadores de diferentes países da África, de diferentes países da Ásia. E eu estou trazendo isso porque isso mostra, então, o quanto esse campo está em construção, ele é recente e ele é composto por pesquisas que acontecem em contextos muito variados, e também porque é interessante que justamente uma das críticas que funda a ideia dos estudos sociais da infância é a crítica à perspectiva dominante de olhar para a criança, até então, que era principalmente vinda da psicologia do desenvolvimento, principalmente dos trabalhos do Jean Piaget. O Jean Piaget teve uma participação, teve uma contribuição muito importante para a gente pensar nas crianças. Ele foi um autor que inovou ao escutar as crianças, foi um autor que também deixou de olhar o erro partindo de uma visão sempre pejorativa, equivocada, mas que incluiu passou a olhar o erro como uma construção, como um outro modo. Então ele tem contribuições importantes. No entanto, ele desenvolveu uma teoria sobre o desenvolvimento das crianças baseada em pesquisas em um contexto bastante específico e particular, que era crianças. Ele fazia suas pesquisas com crianças da França e da Suíça, a maior parte crianças de classe média alta. Então, e aí, a partir dessas pesquisas, ele desenvolveu a sua teoria, que se propunha a ser uma teoria para explicar ou para interpretar o desenvolvimento das crianças nos diferentes cantos do mundo, ou nos diferentes espaços temporais também, períodos históricos e tudo. Então, essa ideia, essa marca da universalidade dessa teoria dele foi bastante criticada pelos pesquisadores dos estudos sociais da infância, por considerar que seria necessário pensar como as crianças se desenvolvem em outros contextos, em outros momentos históricos. Então, foi assim que nasceu aí esses estudos sociais da infância. E também quero destacar o fato de que as crianças, até então, elas tinham um lugar muito restrito nas pesquisas. Elas eram pesquisadas principalmente
principalmente no campo da psicologia, um pouco também na sociologia, mas nunca a partir da ideia da criança hoje, dessa criança que vive o seu cotidiano, que tem interesses naquele momento. Ela era sempre vista pela psicologia como um vir a ser adulto, né, um futuro adulto. Então o que interessava saber era o processo que essa criança percorreria para superar a infância. De que modo ela poderia superar a infância de maneira bem sucedida e satisfatória. Por outro lado, dentro da sociologia, ela também não era estudada na sua condição de criança, ou vivendo a sua infância. Ela era estudada principalmente a partir das instituições socializadoras, então, a escola e a família. Então ela era restrita ao lugar de filho, na sociologia da família, ao ofício de aluno na sociologia da educação. E a criança, com toda a sua complexidade, ela era pouco abordada nessas diferentes disciplinas. É claro, gente, que a gente encontra alguns autores pioneiros, precursores desse ponto de vista, lá já desde o início do século passado, por exemplo, Walter Benjamin, ou Janusz Korczak, ou o Philippe Herrier, que é um historiador. Então a gente vai encontrar alguns trabalhos que são trabalhos precursores, mas que naquele momento não teve uma repercussão a ponto de influenciar outras pesquisas na mesma direção, que trabalhassem com essa mesma ideia de que a criança ela é ativa, ela não é passiva, que ela constrói cultura e etc. Então foram estudos que ficaram de certa maneira isolados naquele momento, que puderam ser mais para frente recuperados a partir da constituição desse campo dos estudos sociais na infância. Eu trago aqui 3 paradigmas que são paradigmas comuns aos estudos da infância, comuns aos diferentes estudos que compõem esse campo. Então, a ideia de que a infância ela é uma categoria estrutural subordinada da sociedade. Ou seja, a ideia de que a nossa sociedade ocidental, moderna, ela se estrutura a partir de alguns eixos de dominação. Raça é um, gênero é outro, classe social é outro, nações, então os países do hemisfério norte, do hemisfério sul, mais um eixo de dominação, e um outro eixo de dominação que a gente pode destacar é a idade, que é o eixo que nos interessa aqui nesse momento, ou geração. Alguns pesquisadores têm preferido chamar de geração. Eu vou voltar um pouquinho para isso um pouquinho mais para frente. Um outro paradigma é a ideia de que a infância, a noção da infância, é uma noção socioculturalmente construída. Então, não há a ideia de uma infância natural, universal e que vai fazer parte, então, de qualquer grupo social, de qualquer cultura. A infância é vista de uma forma diferente nas diferentes culturas e nos diferentes períodos históricos. Essa foi uma contribuição importante do Philippe Herrier, por exemplo, quando ele argumenta que na Idade Média não havia uma noção, uma ideia de infância. Há alguns questionamentos em relação a essa proposição dele. Tem gente que fala, será que não havia mesmo a noção de infância, ou será que essa noção era diferente
da nossa noção, e por conta disso a gente não consegue ver na noção que eles tinham essa ideia de infância. Acho que não há momento da gente se posicionar em relação a isso, mas ele traz então essa ideia partindo da observação de que as crianças eram representadas na pintura da época, como adultos em miniatura. As crianças, não sei se vocês, imagino que vários de vocês talvez já tenham tido a oportunidade de ir lá visitar a exposição no MASP sobre a história da infância. Acho que ainda deve estar acontecendo, está muito boa e mostra justamente isso, que foi aquilo que o Felipe Arriero observou então nas pinturas sobre, que tinha crianças. Ele também observou que as crianças na Idade Média participavam de tudo junto com os adultos, dos mesmos jogos, das mesmas festas, das mesmas danças, dos mesmos assuntos. Trabalhavam também, assim que já eram capazes de trabalhar. Então, essa diferença, essa distinção que a gente tem hoje entre o que é permitido à criança e o que é só do adulto, não se colocava naquele momento. E a gente vai observar também, isso mostra um pouco como a criança foi vista, a infância foi vista de uma forma diferente em diferentes momentos históricos. Mas a gente vai observar também hoje, em diferentes culturas, também outras formas, variadas formas de olhar para a infância, que não é, então, uma categoria natural biológica, determinada pela biologia. A maturação do desenvolvimento, a maturação, esse sim é biológico, tem uma determinação biológica muito grande, mas a noção do que é possível, qual é a ideia, a interpretação que é permitida e que não é a criança, essa é construída. E um outro paradigma, comecei de baixo para cima, que também é comum aos estudos desse campo, é a visão das crianças como atores sociais, com uma significativa participação na construção da história e da cultura. Ou seja, uma crítica muito grande à ideia de que as crianças vão passar a fazer parte da sociedade ou da cultura depois de passarem por um processo de educação, de socialização, etc. Que só a partir de então vão ser cidadãos. Né? Então, uma crítica a isso, uma afirmação da ideia de que as crianças participam hoje da construção da história e da cultura. E aí eu trouxe para mostrar como os estudos sociais da infância não são um campo, né, que foi se desenvolvendo no vácuo, não foi isso que aconteceu, ele tem um contexto todo, tem outros movimentos na sociedade que a gente pode observar que interferiram na constituição dos estudos sociais da infância e que foram interferidos também pela constituição desse campo. Por exemplo, a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que é uma convenção de 89, foi ratificada pelo Brasil, é uma convenção da ONU, foi ratificada, ou seja, foi assinada, foi assumida pelo Brasil em 90. Então, o Brasil foi um dos primeiros países a se comprometer com aqueles direitos que estavam lá descritos na Convenção. E é a Convenção da Organização das Nações Unidas mais ratificada pelos países que fazem parte da ONU. Então, hoje, até 2 anos atrás, tinha só 2 países que não tinham ratificado essa convenção, que era a Etiópia, por conta de questões internas relacionadas à própria Constituição enquanto um Estado-nação, e os Estados Unidos, que
que não assinaram até hoje. A Etiópia, em 2014, assinou essa convenção e se comprometeu com os direitos que estão lá colocados, e os Estados Unidos é hoje, então, o único país que não ratificou essa convenção, e eles não ratificaram porque eles são contra a ideia, contra a proibição da pena de morte e da prisão perpétua para menores de 18 anos, que é um dos compromissos que estão lá, então, na convenção. Grave, né? Mas não chega a ser surpreendente. Eu trouxe aqui, então, o artigo 12 dessa convenção, que é o artigo que tem sido visto como o artigo central, o coração da convenção, no que diz respeito aos direitos de participação das crianças. Antes de falar dele, eu queria lembrar que a gente pode pensar nos direitos das crianças divididos entre, a gente pode separar mais ou menos didaticamente entre direitos de provisão, então direito a acesso à alimentação, educação, saúde, etc. Os direitos de proteção, que é o direito de ser protegido contra a violação, contra a violência, e os direitos de participação, que são os direitos civis. Os direitos de provisão e participação já eram, de certa forma, previstos nas declarações dos direitos das crianças anteriores a 89. A grande novidade, a grande inovação dessa convenção é a ênfase que ela dá, além dos direitos de proteção e de provisão, aos direitos de participação. A gente vai encontrar esses direitos também no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a ênfase mais forte a gente vai encontrar na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, e que é também uma legislação que a gente pode considerar como uma legislação brasileira, já que o Brasil também ratificou, também assumiu esses compromissos quando ratificou essa convenção junto à ONU. Então diz lá o artigo 12. Os Estados-partes assegurarão à criança que for capaz de formar seus próprios pontos de vista, e aí tem algumas discussões, ambiguidades, mas vamos passar, o direito de exprimir suas opiniões livremente, mais algumas ambiguidades, sobre todas as matérias atinentes à criança, levando-se devidamente em conta essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. Ou seja, está aí colocado o direito da criança a exprimir suas opiniões e dessas opiniões serem levadas em conta. Então, esse é um importante instrumento para a gente pensar numa sociedade que as relações entre adultos e crianças são relações menos assimétricas e mais democráticas e, portanto, também mais éticas. E aí eu coloquei uma foto aí da Malala para representar as crianças que manifestam suas opiniões, que participam, que estão envolvidas em assuntos que muitas vezes são considerados assuntos de adultos, né, que não dizem respeito às crianças, mas ela teve o reconhecimento da sua participação na luta lá no Paquistão pela inclusão, pela participação, pelo direito das meninas de frequentarem a escola. Então, partindo dessa concepção sobre a ética, desse referencial, que são os estudos sociais da infância, e desses direitos garantidos, pelo menos no plano jurídico, às crianças, são os direitos de participação, eu quero argumentar, e aí junto com pesquisadores dos estudos sociais da infância, que a nossa sociedade, que as sociedades ocidentais modernas, são sociedades adultocêntricas, sociedades centradas no adulto.
nos adultos, no interesse dos adultos, na participação dos adultos. Então, um dos eixos, como eu disse, um dos eixos de dominação das sociedades contemporâneas é a geração, a idade. Quando a gente fala em dominação, não é só uma assimetria de poder que se coloca, mas a ideia de que essa assimetria é uma assimetria sistemática. Nos diferentes espaços, nas diferentes instituições, nas diferentes arenas públicas, essa mesma assimetria vai poder ser observada. Então, o lugar que a criança ocupa é um lugar subordinado em relação ao lugar dos adultos. Um exemplo disso é o fato de que nas mais diferentes sociedades, nos mais diferentes países, a gente vai encontrar os piores indicadores sociais entre as crianças. No caso do Brasil, esses piores indicadores, eles atingem principalmente as crianças pequenas, moradoras da região Nordeste, as crianças negras e as crianças indígenas. Então, esse é o grupo mais frágil e o grupo que a gente pode associar com mais força a ideia de uma vulnerabilidade estrutural, né? Que é marcado, então, por circunstâncias bastante desfavoráveis. Não é um grupo que é atingido por todo mundo, todos os grupos, todos os mais diferentes grupos são atingidos pelas diferentes forças sociais. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas políticas relacionadas ao meio ambiente, que não levam em conta os interesses das crianças, as necessidades das crianças, né? Ou o que as crianças têm a dizer sobre isso. Quando, por exemplo, propõe aí uma mudança na legislação, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma discussão no Senado agora de facilitar a permissão para o licenciamento, né, para grandes obras, grandes empreendimentos, que até então esse licenciamento ele precisava, até então, ou precisa ainda hoje, de vários estudos de pessoas que não estão relacionadas às empresas que querem construir num determinado local. E nessa mudança que está sendo proposta aí, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, ainda vai para o plenário, mas com boas chances de ser aprovada, o que facilita no sentido de facilita esse licenciamento no sentido de que esses estudos não precisam mais ser feitos por gente de fora da empresa. A própria empresa pode contratar um consultor, fazer o estudo, entregar lá e conseguir então a autorização para construir onde quer que seja. Quando isso é colocado, quando esse tipo de legislação aparece aí, é discutida por um grupo que a gente sabe, composto por praticamente só homens, mais velhos, quase todos, né? Se a gente pegar o Congresso todo. Então, a representatividade tão ínfima, né, da população brasileira, dos diferentes grupos, e ainda mais do grupo das crianças, está longe de poder manifestar sua opinião livremente e ter essa opinião considerada. Quando a gente fala também das políticas econômicas, que vão restringir ou ampliar ofertas de vaga no mercado de trabalho, etc., a gente também está falando de algo que impacta com muita força na vida das crianças. Esse grupo que é o grupo com os piores indicadores sociais, né? Então, quando a gente pensa nas políticas de urbanização, no planejamento urbano, né, na formação de uma cidade, né, priorizar, por exemplo, os carros, a gente está também influindo com grande força na vida cotidiana das crianças. Então, aquele espaço na rua que a criança antes
tinha para brincar, esse espaço é reduzido. A possibilidade dessa criança ter uma certa autonomia para ir sozinha até a escola ou na casa do amigo fica mais complicada, porque os riscos ficam mais evidentes. Então, uma série de influências que vai ter na vida cotidiana dessas crianças e que não são levadas em conta, né, quando a gente pensa nessas dimensões. São consideradas de uma forma mais ou menos naturalizada, isso é assunto de adulto, ainda que interfira com muita força na vida dessas crianças. Então, as crianças que estão expostas a essas mesmas forças sociais, apesar dessa exposição e apesar delas serem impactadas muitas vezes com mais força do que outros grupos sociais, não votam, não definem quem são os políticos que vão representar elas na definição de diferentes políticas. Tem algumas discussões, para quem se interessar, tem esse Jens Bostrup, esse autor é um autor norueguês, ele tem um texto que chama Infância e Política, que foi publicado acho que em 2011, na revista Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, em que ele faz uma discussão sobre, e aí, se as crianças votassem? Ele não chega a defender que as crianças votem, mas ele fala dessa possibilidade de que talvez outros grupos, por exemplo, pai, mãe, talvez pudessem ter direito a mais de um voto, né, porque vão considerar, então, a perspectiva das crianças, já que elas não são eleitoras e as campanhas não pensam nos interesses das crianças quando os políticos querem, então, se candidatar a algum cargo. Então, há diferentes elementos que vão sustentar esse adultocentrismo, e eu vou destacar 3 aqui. Vou tentar ir um pouco mais rápido, porque eu já vi que o tempo que eu tinha previsto já está chegando aí ao fim, e eu quero deixar um espaço para a gente poder conversar também, para a gente trocar. Mas então, por um lado, então, esses 3 elementos, a ideia de invisibilidade da infância, a vulnerabilidade das crianças e a incompetência das crianças. Então, a criança, como do ponto de vista individual ou como um ser em devir, né, como um futuro adulto, alguém que está em espera, ela se tornou cada vez mais visível no último século, mas apenas em espaços particulares, em geral espaços privados. Então, dentro da família, dentro da escola, elas não participam, elas continuam invisíveis em grande parte dos espaços públicos, né? Então, ninguém se questiona, por exemplo, o fato de, as crianças não disseram o que elas pensam sobre a política ambiental ou econômica. Isso nem passa, né, na cabeça da gente, a gente toma como, isso não é assunto delas e pronto, o interesse delas é invisibilizado. O fato delas terem seus interesses e de elas próprias serem invisibilizadas nessas diferentes arenas serve como um certo atenuante para a injustiça. Se houvesse uma reflexão como essa aqui, né, sobre o impacto que cada uma dessas políticas tem na vida cotidiana das crianças, as decisões dessas políticas teriam que considerar a perspectiva das crianças ou então assumir de fato de, não, aqui vamos, já que elas não votam mesmo, vamos fazer a gente que a gente quer. Né? Então, agora, se essas demandas não são nem visibilizadas, é muito mais fácil passar por cima. Essa injustiça é vista como, nem pensei, nem veio à nossa cabeça, a gente nem considerou mesmo que as crianças tinham muito a perder com a definição de uma certa política ou de outra. Então, ela é um atenuante para a injustiça.
Por isso é importante que educadores, pesquisadores, militantes da área da infância se esforcem no sentido de dar visibilidade para essas pautas que dizem respeito às crianças, para dar visibilidade a esse grupo de crianças. A ideia de vulnerabilidade também é muito associada às crianças e à infância, e é associada como se fosse uma característica natural das crianças. A vulnerabilidade a gente pode definir como um estado de fragilidade, de estar suscetível a algum dano, e se a gente define assim, a gente tem que considerar que todos nós, num certo sentido, somos vulneráveis, né? Uma condição ontológica do ser humano, essa vulnerabilidade. Mas além disso, essa vulnerabilidade ela pode dizer respeito também a circunstâncias específicas. Por exemplo, o fato de fazer parte de uma sociedade que é adultocêntrica. Isso aumenta a vulnerabilidade das crianças, no sentido de que as suas necessidades são desconsideradas, né? Que as cidades são planejadas de uma maneira em que o risco para a criança é muito grande, dela sair sozinha e etc. Então, é uma vulnerabilidade que é construída, que não é natural. E se ela é construída, ela poderia ter sido construída de um outro modo, ou ela pode vir a ser construída de uma outra forma. Mas a gente tem uma tendência a identificar essa vulnerabilidade como uma característica natural. E no momento que a gente identifica como uma característica natural das crianças, a gente tira, de certa forma, a nossa responsabilidade nessa construção das sociedades dessa maneira. E a gente, então, propõe, acho que isso tem sido bastante marcado aí nos últimos anos, que essas crianças, que esse grupo que é vulnerável, já que é vulnerável, ele precisa ser protegido. Ele não pode tomar conta de si mesmo, ele precisa do outro para protegê-lo. E o Jens Workrop, aquele autor que eu falei, aquele norueguês, que é um dos pioneiros aí dos estudos sociais da infância, ele inclusive chama, ele dá um nome para isso como exclusão protetora. Na medida que a gente se propõe a proteger essas crianças, muitas vezes essa proteção ela se traduz como uma exclusão de diferentes espaços públicos, diferentes arenas. Então a criança deixa de sair na rua, a criança não pode ir sozinha para tal lugar ou para outro, a criança não pode decidir sobre a vida dela porque tudo é arriscado, porque tudo é perigoso. Então o adulto decide por ela, resolve por ela. Então é essa ideia da exclusão protetora. Que a gente vai encontrar, por exemplo, na resolução sobre ética na pesquisa com crianças, em que em um dos artigos está lá colocado que os grupos que devem participar, que os pesquisadores devem privilegiar nas suas pesquisas a participação de grupos com autonomia plena, em detrimento daqueles grupos considerados vulneráveis, como é o caso das crianças. Ou seja, uma legitimação desse espaço, mais uma vez, né, de que é melhor então a criança nem participar da pesquisa, nem trazer a sua perspectiva, porque ela participando, ela pode estar em risco. Então, para evitar esse risco, a gente exclui. É um exemplo de como isso vem funcionando. A ideia de incompetência. A gente não pode falar, como é frequente a gente encontrar, mas penso que é equivocado, a gente pensar na ideia de alguém é competente, alguém é incompetente, como se a competência fosse alguma coisa que a gente pudesse reificar, né? Tratar como uma coisa. Alguém tem, outra pessoa não tem. As competências elas vão se manifestar nos diferentes espaços no cotidiano, nas diferentes situações
situações, ela é sempre situada. A gente é competente para uma coisa numa situação, a gente é incompetente para outra coisa em outra situação, né? Então, isso a gente tem situações em que somos competentes e situações em que somos incompetentes, todos nós, e as crianças também. Então, a gente trazer essa ideia, deixar as crianças e a infância associada com a noção de incompetência, também acaba sustentando essas relações de dominação e de uma maneira equivocada. Além disso, a gente pode considerar que se a nossa sociedade é uma sociedade adultocêntrica, ela é constituída por instituições adultocêntricas. Essas instituições adultocêntricas, elas tendem a privilegiar maneiras ou competências de certos atores e não de outros, dos adultos e não das crianças. Então, aquele tipo de competência que um adulto pode ter, mas uma criança ainda não, é privilegiado pelas nossas instituições. Outras competências que as crianças muitas vezes manifestam são desconsideradas, desvalorizadas e por aí vai. Uma ideia de como isso, um exemplo de como isso pode aparecer de forma diferente em diferentes culturas ou entre diferentes grupos sociais, é que muitos pesquisadores que têm feito pesquisas com populações indígenas têm destacado com uma grande surpresa a ideia de que essas crianças indígenas têm a sua competência muito valorizada naquele grupo social, porque são outras competências que são valorizadas ou que são permitidas aparecer, ser reconhecidas, né? E uma delas, o que eles colocam, é que as crianças indígenas teriam um papel muito importante na mediação entre diferentes mundos. Então, o mundo indígena e o mundo não indígena. Então, muitas vezes a chegada do homem, do não indígena, né, dos grupos não indígenas lá, tomam justamente as crianças como meio de entrada. Essa relação, as crianças ocupam um papel importante aí. Além disso, elas têm reconhecida também a sua competência na mediação de diferentes mundos, que seriam esse mundo concreto, das situações reais, aí, se a gente pode chamar assim, e o mundo espiritual, que tem um lugar importante nessas comunidades indígenas. Enquanto eu fazia isso, eu pensava, será que também a arte não tem essa mesma competência, esse mesmo papel na mediação desses diferentes mundos, né? Do mundo que está aqui, que é o do aqui, do agora, que é concreto, e esse mundo possível, esse mundo que extravasa, que extrapola, que pode ser imaginado, né? Vocês que são da área podem falar mais sobre isso, mas fiquei imaginando que sim, e que se é assim, a gente pode dizer que a arte tem um papel, que o mundo, que uma sociedade, que uma cultura que priorize o lugar da arte, é uma sociedade, de certa forma, menos adultocêntrica, que vai permitir outras competências serem reconhecidas, e são competências que as crianças, me parecem, têm. Então, esses outros mundos, e aqui é mais uma reflexão, mais um ensaio, né, das coisas que a gente pode pensar em relação a isso. Se a gente considera que relações éticas acontecem quando a gente leva em conta esse outro, a vida, né, que a gente quer viver, e essa vida com o outro, para o outro, a gente precisa considerar também que as relações precisam se dar de uma forma mais horizontal, que as instituições precisam ser repensadas, essas instituições adultocêntricas e
e que valorizam uma certa competência e não outra podem ser repensadas. Repensadas no sentido das relações serem mais horizontais, no sentido de haver uma ampliação da representatividade das crianças nas diferentes arenas públicas, ou das crianças, ou dos seus interesses. Se não é ela mesma que vai falar, mas quem fala por ela? Quem vai levar em conta esses interesses? Se a gente pensar em outras arenas aí. Quando é possível que ela própria fale, maravilha, né? Mas quando isso não é possível, alguém precisa considerar também qual é o impacto que as diferentes situações da vida vai ter para esse grupo, que é o grupo das crianças. Além disso, a ideia de uma reflexividade, então a gente refletir sobre as nossas ações continuamente. Tem uma autora portuguesa, uma socióloga da infância, que chama isso de radar ético, para a gente ativar sempre que possível esse nosso radar ético para pensar nas relações que a gente estabelece com as crianças. Então, como eu disse, eu acho que a arte ela pode ocupar um lugar central na construção desses outros mundos, né? Que não é esse adultocêntrico, e eu vou deixar assim como outros mundos mesmo, para a gente não fechar nesse momento parece difícil enxergar esse outro mundo, mas talvez enquanto uma direção lá, a gente precisa dele, né? Enquanto, nem que seja sonho, utopia, mas para caminhar nesse sentido. Então a arte, assim como as crianças, aqui eu fiquei um pouco na dúvida e quero ouvir vocês, ela parece não se encaixar nessa sociedade altamente administrada, que prioriza a técnica, que prioriza a burocracia, né? E eu pensei nisso, logo em seguida me veio uma lembrança, né, sobre o período da ditadura militar aqui no Brasil e o quanto a arte era potente também lá. Então, eu não sei se a arte também tem isso de encontrar as brechas, né, de uma certa forma, não se encaixar mesmo, mas encontra umas brechas e tem gente que diz, não sei como vocês pensam, que é justamente isso é um motor, né, um combustível para a própria criação. Então isso é um ponto a ser discutido. As competências então, das crianças teriam mais espaço nesse mundo que privilegia a arte e não nesse que é regido pela burocracia e pela técnica. Aí eu trouxe aqui rapidamente uma ideia do Manuel Sarmento, que é um outro sociólogo da infância português, e que vai falar ele estuda muito as culturas da infância, as culturas das crianças, e ele vai falar de alguns eixos que são eixos que estruturam os sentidos para as crianças, nessas culturas infantis. Então, seriam 4 eixos que ele identifica. Há outros, né? E esses eixos a gente vai encontrar também entre os adultos, mas com as crianças esses eixos ficam bastante evidentes. Então, o primeiro seria a interatividade, a ideia de que os sentidos são produzidos em conjunto, não por uma criança sozinha, mas na relação que ela estabelece com outras crianças e com os adultos. A ideia de ludicidade, então um lugar central que a brincadeira ocupa na vida das crianças, nas culturas infantis, e que é também um lugar de extrapolar esse mundo do aqui e agora, né, do concreto, e pensar na imaginação, nos possíveis. A ideia de não literalidade, que também está relacionada a isso, mas que seria essa divisão muito tênue entre o que é a realidade e o que é o imaginário, e a ideia de não linearidade temporal, que pode ser traduzida aí como para as crianças, o tempo não é o tempo cronológico, é um tempo que diz, o modo que as crianças lidam com o tempo está mais ligado ao sentido e ao significado, à afetividade, do que ao tempo do relógio. Me parece que aí a gente também pode estabelecer
estabelecer boas relações com o campo da arte. Para terminar, então, e passar para o debate, para a conversa com vocês, eu trouxe aqui duas frases que me parecem muito ricas. Uma delas é da Sandra Cunha, que é a capacidade infantil de habitar esse tempo e espaço híbrido é onde as crianças se aproximam da arte, que também opera nesse trânsito entre realidade e fantasia. A outra frase é de um músico que é também psicólogo, e ele diz: o divertimento é a raiz de onde brota a arte original. É o material bruto que o artista canaliza e organiza com as ferramentas do conhecimento e da técnica. O músico brinca com os sons e o silêncio. As crianças brincam com qualquer coisa que possam pôr as mãos.